Você já percebeu como a maioria das pessoas perde a própria dignidade tentando impedir alguém de ir embora? A pessoa demora para responder. Você cria desculpas. Ela começa a esfriar. Você se esforça dobrado. Ela se afasta. E você corre atrás, como se sua paz dependesse da permanência dela. Mas aqui está a verdade que quase ninguém tem coragem de aceitar. Quem quer ficar, fica. Quem quer presença, demonstra. E quem escolhe se afastar, já tomou uma decisão muito antes do silêncio aparecer. O problema é que o ser humano moderno foi condicionado a acreditar que perder alguém significa perder valor. E é exatamente aí que começa o sofrimento. Os estoicos entendiam algo que hoje quase ninguém compreende. Você não controla as pessoas. Você controla apenas a forma como reage quando elas mudam. E talvez essa seja uma das maiores provas de maturidade emocional que existem. Porque qualquer pessoa consegue amar quando está sendo correspondida, mas poucos conseguem permanecer inteiros quando enfrentam a ausência. Existe uma diferença enorme entre amar alguém e depender emocionalmente dessa pessoa para se sentir suficiente. A dependência faz você implorar. O amor verdadeiro faz você respeitar. Quando alguém começa a se afastar, a maioria entra em estado de desespero interno. A mente cria perguntas sem fim. O que eu fiz de errado? Será que não fui suficiente? Será que existe outra pessoa? O que eu posso fazer para ela voltar? E sem perceber, você começa a abandonar a si mesmo para tentar manter alguém na sua vida. Marco Aurélio escreveu algo poderoso em suas meditações. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Pense nisso profundamente. Porque muitas vezes não é o afastamento que destrói você, é o significado que você atribui a ele. Você transforma a ausência de alguém em prova de rejeição. Transforma o silêncio em sentença. Transforma a distância em confirmação de que não merece ser amado. Mas os estoicos ensinavam algo completamente diferente. Nem tudo é sobre você. As pessoas carregam guerras internas que você nem imagina. Mudam de fase, mudam prioridades, mudam sentimentos, mudam direção. E tentar controlar isso é como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais força você faz, mais rápido tudo escapa. Existe algo extremamente perigoso na necessidade constante de ser escolhido, porque ela faz você aceitar migalhas emocionais. Você começa a justificar desinteresse, aceita falta de reciprocidade, tolera ausências, tolera frieza, tolera o mínimo, só porque tem medo de ficar sozinho. Mas escute isso com atenção. Solidão temporária nunca destruiu ninguém. O que destrói é abandonar a própria dignidade para evitar sentir vazio, e é exatamente por isso que o estoicismo fala tanto sobre solitude. Os estoicos não fugiam de si mesmos. Eles entendiam que um homem incapaz de suportar a própria companhia acaba se tornando escravo da atenção alheia. E talvez essa seja a razão pela qual tanta gente corre atrás de quem vai embora. Não é amor, é medo. Medo do silêncio. Medo do abandono, medo de encarar a própria carência, medo de perceber que construiu toda a sua identidade em cima da validação dos outros. Mas existe uma pergunta que pode mudar sua vida. Quem é você quando ninguém está te validando? Sem mensagens, sem atenção, sem aprovação, sem alguém dizendo que você é importante. Quem sobra? Porque esse é o verdadeiro você. E fortalecer esse homem, essa mente, esse centro emocional, é uma das tarefas mais importantes da vida. Epiteto dizia: quem depende dos outros para ser feliz será sempre um escravo. Pesado, não é? Mas profundamente verdadeiro. Porque enquanto sua paz depender da permanência de alguém, você viverá em estado constante de ansiedade. Qualquer demora vira ameaça. Qualquer mudança vira medo. Qualquer silêncio vira sofrimento. Você deixa de viver em paz e começa apenas a tentar evitar perdas. Mas o estoicismo ensina algo poderoso.
Tudo na vida é temporário. Pessoas chegam, pessoas vão, fases mudam, sentimentos mudam, ciclos terminam. E maturidade não é impedir isso. Maturidade é continuar inteiro mesmo quando acontece. Os estoicos não eram frios. Eles sentiam saudade, sentiam dor, sentiam perda, mas havia algo que ninguém conseguia arrancar deles: a estabilidade interior. Hoje as pessoas confundem desapego com indiferença, mas existe uma diferença enorme. Indiferença é fingir que não sente. Desapego é sentir, sem perder a si mesmo. E talvez seja exatamente isso que você precisa aprender agora. Parar de correr atrás de quem claramente está se afastando. Porque quanto mais você insiste em permanecer onde não existe reciprocidade, mais você destrói sua própria autoestima. Existe algo extremamente poderoso no silêncio de quem conhece o próprio valor. Não aquele silêncio manipulador. Não aquele joguinho emocional infantil. Mas o silêncio maduro de quem entende. Eu não preciso implorar por presença, porque a verdade é simples. Quem realmente quer estar na sua vida não faz você implorar por espaço nela. E quando você finalmente entende isso, algo muda dentro de você. Você para de perseguir, para de se humilhar, para de tentar convencer alguém a enxergar seu valor. Porque quem precisa ser convencido já não enxerga naturalmente. E isso dói, mas também liberta. Às vezes, o maior ato de amor próprio é aceitar que algumas pessoas simplesmente não vão ficar. Não porque você não seja suficiente, mas porque nem todos foram feitos para permanecer na mesma jornada que você. E quanto antes você aceitar isso, menos sofrimento desnecessário carregará. Existe uma frase estoica que diz: não exija que os acontecimentos aconteçam como você deseja. Deseje que aconteçam como acontecem. Isso não significa passividade. Significa parar de lutar contra a realidade. Se alguém decidiu se afastar, a realidade é essa. E você possui duas escolhas: se destruir tentando impedir, ou usar essa dor para se fortalecer. Porque toda ausência revela algo. Às vezes revela o quanto você dependia emocionalmente. Às vezes revela o quanto estava se anulando. Às vezes revela que você estava tentando salvar uma conexão que já havia acabado há muito tempo. E por mais doloroso que seja, enxergar isso é libertador. Pare de achar que precisa correr atrás para provar valor. Valor não se prova. Valor se demonstra naturalmente através da presença, da postura e da paz de alguém que sabe quem é. Quanto mais você aprende a ficar bem consigo mesmo, menos necessidade sente de perseguir pessoas. E acontece algo curioso. Quando você deixa de agir pelo medo, sua presença muda. Você deixa de transmitir carência. Deixa de transmitir ansiedade. Deixa de transmitir necessidade emocional. E passa a transmitir calma, força, estabilidade. E isso é raro, porque o mundo está cheio de pessoas desesperadas por atenção, mas vazio de pessoas em paz consigo mesmas. Então, da próxima vez que alguém começar a se afastar, respire, não implore, não se humilhe, não abandone sua dignidade tentando impedir alguém de partir. Observe, aceite a realidade e lembre-se: quem vai embora leva apenas a própria presença, nunca o seu valor. Seu valor continua aqui, na sua mente, na sua postura, na forma como você continua seguindo sem se destruir emocionalmente. Porque no final, a verdadeira força não está em fazer alguém ficar. Está em continuar inteiro quando alguém decide partir. E talvez seja exatamente isso que você precisava ouvir hoje. Então, se essa mensagem fez sentido para você, se em algum momento dessas palavras você se enxergou, me diga nos comentários. Você já correu atrás de alguém que claramente estava se afastando? Eu quero ler sua experiência. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa seu like e se inscreve no canal, porque toda semana eu trago conteúdos sobre estoicismo, mentalidade, psicologia humana e fortalecimento emocional. E principalmente,
Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso agora. Às vezes, uma única mensagem pode impedir alguém de continuar se destruindo emocionalmente por quem já decidiu partir. Nos vemos no próximo vídeo.